Tiago, nosso Estado, como é que ele está na transparência? Como é que ele tem dados abertos? Tem sim. O Estado de Alagoas tem avançado bastante nessa área, tanto através do seu portal de transparência, como também existe o portal de dados abertos, que é o Alagoas em Dados e Informações, e eu vou falar um pouquinho dele, até para explicar mais didaticamente essa questão dos padrões que você me perguntou, né? Ótimo. Conforme eu estou mostrando aqui para vocês, a Lei de Acesso à Informação ela traz alguns requisitos interessantes na questão dos dados abertos. Existe lá um termo da lei que ela diz que todos os sites governamentais devem obrigatoriamente possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários. O que é isso, traduzindo para o cidadão? Eu estou aqui com um exemplo sobre os estádios de futebol do estado de Alagoas. E aqui, ao invés de mostrar somente uma imagem ou uma relação dos estádios, eu tenho aqui a relação dos estádios com o nome, endereços, cidade, quem é o proprietário do estádio, perdão, é o público do estádio. Eu tenho aqui isso em formato PDF que eu posso ler, em formato planilha que eu posso fazer gráfico, tabela. Eu tenho ainda nesse formato aqui que é o formato de mapa, certo? Que eu vou mostrar aqui na sequência. E aqui eu trago um outro exemplo nesse contexto aqui. Os aeroportos e pistas de pouso do estado de Alagoas, todos aqui mapeados. E aqui o que é importante, eu tenho aqui um mapa com a localização de todos os aeroportos e pistas de pouso. A gente vê ali, tem em Maceió, tem em Rio Largo, temos em pista de pouso de Arapiraca. E aqui é que eu explico essa tela, a vantagem dos dados abertos. Do lado esquerdo, nós temos aqui a visão para nós que somos humanos. Qualquer pessoa pode ler. Mas nós também temos o mesmo dado num formato computacional, onde qualquer aplicativo, qualquer software pode ler esses dados e fazer os cruzamentos que eu expliquei agora há pouco. Excelente. Ou seja, não basta disponibilizar a informação no formato que nós, humanos, possamos entender. Mas no formato computacional, aí sim você consegue gerar essas soluções inovadoras, como o caso do Waze que eu falei, o aplicativo da Zika. E aqui, pronto, aqui é o caso do Waze que eu expliquei agora há pouco. E aqui, por exemplo, uma pergunta que o telespectador certamente deve se fazer, né? Qual é o montante destinado para a função educação no orçamento do Estado brasileiro, né? Quanto que se dedica para educação no Estado? Quando eu estou falando de Estado, é governo federal, governo estadual e governo municipais. Certo. Se algum cidadão tiver vontade de descobrir essa informação, ele vai ter que baixar o orçamento federal, que é um monte de arquivos, vai ter que baixar os orçamentos dos 27 estados do Brasil e ainda os orçamentos dos 5.565 municípios. Ou seja, é uma tarefa praticamente impossível para um cidadão. Mas se você disponibiliza isso no formato de dados abertos, basta que um software localize onde esses dados estão e possa fazer um cruzamento. Esse é um outro tipo de exemplo, né? Deixa eu mostrar mais um aqui. Então, quando você colocar lá Zika, os pontos de Zika, eu poderia estar perguntando, relacione Zika com saúde, com educação, relacione Zika com segurança pública. Eu posso ter essa relação e correlação, não posso? Isso. Com uma base bem organizada, sim, sem sombra de dúvida. Eu poderia relacionar com infraestrutura municipal. Poderia. Tudo isso vai ser possível. Tão logo os dados abertos se tornam uma realidade mais presente na vida das pessoas. E aí é importante que o telespectador que está nos assistindo entenda essa diferença, né? Que não é só transparência, eu tenho avanço na transparência, que são os dados abertos, e possa cobrar que os governos não só sejam transparentes, mas que sejam principalmente abertos. Ele pode cobrar? Pode cobrar. Pode cobrar como? Através das ouvidorias de qualquer órgão, certo? Governo do Estado, Tribunal de Contas tem, né? Certo. Prefeitura pode cobrar. Ele pode cobrar através da imprensa. Certo. A imprensa tem um papel fundamental para realmente cobrar que os governos sejam mais abertos. Os próprios empresários que, porventura, não têm oportunidade de negócio, eles também podem propor. Eu vou até mostrar daqui a pouco uma oportunidade de negócio que está sendo feita aqui em Alagoas a partir de dados abertos. Okay. E para fechar aqui um outro exemplo, integração de sistemas. Um determinado sistema precisa ler os dados de outro sistema. Como é que era antes? Você tinha que ter um trabalho enorme de extrair o dado, tratar. Agora não. Eu estou dando um exemplo aqui. O portal de dados abertos do Estado, ele tem os dados do orçamento. Aí com a interface aqui tecnológica, né, que bota no formato aberto, um outro sistema, que é o portal da transparência, consegue ler online a mesma informação. Ou seja, ao atualizar aqui, eu consigo atualizar aqui. E esse é o problema que a gente falava no início, Cash. Você tem uma ideia, uma pesquisa que a gente traz aqui, da AMC, ela mostra que o volume de dados no mundo, ele vai chegar a 40 trilhões de gigabytes em 2020, logo aí. Poxa. Ou seja, é dado demais. Se a gente não tiver esses dados num formato que eles possam ser processados,
pelas tecnologias, eu vou ter, na verdade, uma avalanche de dados. Que vai acontecer? O cidadão não vai ter capacidade de entender. Por isso a importância dos dados abertos. Que esses dados já nasçam com padrão. E aí, falando de padrão, vou rapidamente aqui falar para os nossos telespectadores. Mostro aqui que é uma realidade mundial. Nós temos 519 catálogos de dados abertos no mundo. Várias nações do mundo disponibilizando esses dados abertos. E aqui no que tange a padrões, esse slide destaca, além da Lei de Acesso à Informação, eu destaco o governo federal lançou um decreto muito importante, que é o decreto 8.777 de 2016. E diz o quê? Ele institui a política de dados abertos na administração pública federal. Em outras palavras, ele insere os dados abertos como requisito prioritário para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Sim. Ou seja, os órgãos têm que cumprir a Lei de Acesso com dados abertos. Ele determina que todos os órgãos federais elaborem e executem os chamados planos de abertura de dados. E ainda, ele determina a abertura de base de dados de alta relevância, explicando para o telespectador. Quando o decreto foi publicado, já se determinou. Certas bases de dados têm que estar em formato aberto. Exemplo, o texto das publicações do Diário Oficial da União. Ou seja, tudo que sai sobre a administração pública foi determinado que tem que estar em formato aberto. Um outro exemplo aqui que eu vou trazer. Informações sobre o patrimônio da União. Quantos imóveis, onde estão esses imóveis, se estão alugados, como estão, ou seja, patrimônio público, que fica disponível, dentre outros. E a questão dos planos de dados abertos, o que é que determina? Que cada órgão ele tem que se planejar, elaborar um documento e dizer para a sociedade quais dados ele vai abrir em um determinado período de tempo. É importante, porque se você está falando em segurança pública, né? E Exato. Ministério do Exército, como tu está mostrando aqui, sim, eles não podem mostrar toda a informação, né? Exato. Mas como é que ele define o que é que deve ser visto ou não? Perfeito. A própria Lei de Acesso à Informação, ela traz requisitos, em que a Lei de Acesso ela tem um comando claro. A publicidade é regra e o sigilo é exceção, ou seja, todo dado ele tem que ser público, exceto se ele tiver alguns requisitos que permitem ser sigiloso. Entendi. E aí, salvo engano, no artigo 19 da Lei de Acesso à Informação, está muito claro o que pode ser classificado como sigiloso. Aí, no âmbito do plano de dados abertos, os órgãos têm que classificar os dados, dizendo o que é sigiloso e justificando por quê, certo. E os demais dados, obviamente, que ficam disponíveis. Entendi. E o que é importante desse plano, Cash? É porque cada órgão está dizendo o seguinte, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele vai abrir todos os dados sobre as reclamações na Anatel. Ou seja, o cidadão vai poder ter mais informações sobre como é que está a qualidade do serviço das operadoras, se o que foi solicitado foi atendido. Ou seja, o cidadão vai poder conhecer melhor quem são as operadoras e é importante, porque a partir disso o cidadão vai ter informações mais relevantes até para escolher qual a sua operadora de telefone, qual a sua operadora de internet. Um outro exemplo aqui, o Ministério da... Deixa eu ver aqui... O Ministério da Educação, ele vai estar abrindo aí uma série de informações sobre o uso do Fundeb. Sim, importante. Que vem lá, perdão, o uso do FNDE, desculpem, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dentre outros, o internauta ele pode acessar no governo federal o portal dados.gov.br e lá ele vai ter a relação de todos os planos de dados abertos, certo? Entendi. Esse é um desafio para os estados e municípios que possam também ter políticas como a do governo federal, para que os órgãos possam ter esse planejamento de abertura de dados. Isso é importante por quê? Primeiro, porque é lei. Segundo, porque isso vai trazer uma série de benefícios para a sociedade, como nós dialogamos aqui Sim. na entrevista. Tiago, só para complementar uma dúvida que eu estou tendo aqui, quando você diz que todos os órgãos federais têm que ter dados abertos, eu pergunto a você, mas às vezes o dado ele pode estar lá, né? Ele pode até colocar no portal, mas até para a sociedade achar é complicado. Eu vou dar um exemplo com relação à folha de pagamento em alguns órgãos. Você pega o nome, aí em vez de colocar logo quanto a pessoa ganha e tal, não, pega o nome, aí tem lá o cargo da pessoa, vai ver quanto é que ganha um cargo, Pô, não é nada claro, não é nada fácil, o cara desiste, porque é melhor desistir. Sim, entendeu? Sim. Nós temos também que trabalhar com a qualidade dessa informação. Sem dúvida. Não é? Agora, quando eu coloquei qualidade de informação, eu estou colocando informação e dado.
Sim. Não é isso? Sim. E nós estamos colocando que quando nós colocamos um projeto desse na internet, são informações, não é isso? O dado eu posso extrair, posso utilizar. Mas Isso. o que a gente está colocando é que a sociedade quer ter a informação já. Isso. Não é isso? Isso. Tem algum sistema que você pode demonstrar que esteja funcionando, que você recomenda? Tejo sim. Eu vou mostrar um exemplo internacional e depois alguns exemplos aqui nacionais. Esse internacional que eu trago, que é da município de Chicago, dos Estados Unidos, ele é muito interessante porque ele fala de segurança pública. Vamos lá. Hoje, o que é comum aqui no Brasil, né, você divulgar as estatísticas. Né? Determinada cidade teve maior número de taxa de homicídios e tal. Mas Chicago está num nível tão avançado, que eu acho que é o que a gente pode buscar, que você tem aqui na tela a relação de todos os crimes que acontecem na cidade com um atraso temporal de 5 horas. Ou seja, os últimos crimes que aconteceram até as últimas 5 horas, você consegue acessar online. Como a gente tem aqui uma relação de crimes. Por exemplo, aqui tem o caso do indivíduo que ele foi preso com porte de maconha. E aqui eu tenho onde houve, né? Essa prisão. Aqui eu tenho um indivíduo que ele foi preso com furto de veículos. E o que é mais legal, Cash? Para as pessoas entenderem onde é que está acontecendo maior violência. Sim. Além dessa relação ponto a ponto, você tem uma visualização como essa daqui. Gráfico. Ou seja, você tem um gráfico, você tem um mapa onde você vê onde é que está a concentração de crimes. Isso além da área de polícia de Chicago, vai para a área social mesmo, vai para a sociedade mesmo, Para a acompanha sociedade. isso em tempo real. Porque hoje o cidadão, ele, infelizmente, é o que menos sabe qual local é seguro ou não. Porque as forças de segurança têm um trabalho importante, sabem onde é mais seguro ou não. Verdade. Mas o cidadão não tem essa informação, certo? Mas em municípios como Chicago, essa informação está bem disponível. Vou mostrar um outro exemplo aqui de transparência. Esse aqui é uma ferramenta chamada Health Map, o mapa da saúde. Essa ferramenta ele monitora todas seja dados abertos e até dados não abertos, notícias sobre ocorrências de algum fato ligado à saúde. Sim. Ou seja, e como a gente está nessa questão da Zika, né? Ele tem um monitor lá sobre todas as notícias, todos os fatos relacionados à Zika. E você tem um mapa mundi, onde você consegue saber o seguinte: quais são as principais epidemias que estão acontecendo no mundo, qual localidade tem determinado tipo de doença. Ou seja, se você vai viajar, se deslocar para um canto, principalmente para quem viaja muito, Entendi. você já fica sabendo o que está acontecendo. Vou dar um outro exemplo aqui de uma solução alagoana. Essa ferramenta é fantástica. Já gostei, só por ser de Alagoas. Já gostou, né? Dela, já está boa. Pronto, se o cidadão conhece, ferramenta Diário Alagoas, desenvolvido aqui por desenvolvedores alagoanos, que ler o Diário Oficial é uma tarefa complicada, cansativa, é um documento com muitas informações. Agora não. Você baixa um aplicativo, que é o Diário Alagoas, lá na Google Play. Eu uso esse aplicativo e você pode, por exemplo, marcar uma determinada consulta. Eu quero verificar toda vez que o meu CPF sai no Diário Oficial. Sim. Aí toda vez que o CPF sair, ele vai te disparar um alerta, dizer que aquela tua consulta saiu. Por exemplo, se você está acompanhando um processo do Estado, sei lá, tem algo a receber, tem uma questão ligada ao Estado, ou você acompanhar a atividade de um gestor público, sim, você pode ir lá com o Diário Alagoas, botar aquela consulta e o aplicativo vai te alertar. Legal. Veja, governo proativo. Olha que coisa boa, né? Eu acho que é isso que a sociedade sonha, né? E aqui eu vou avançar rapidamente, Cash. Aqui, por exemplo, uma ferramenta que eu cuidando do meu bairro, que você consegue acompanhar a execução do planejamento e do orçamento do município de São Paulo. Tem outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta do Uruguai, essa aqui, Donde Reciclo, desculpem, essa aqui, que o cidadão consegue acessar via web todos os pontos de reciclagem. Aí aqui eu tenho reciclagem de bateria, reciclagem de água, por aí vai. Tiago, então com tantos exemplos nós podemos copiar e colar, né? Sem dúvida. É obrigação nossa pegar os exemplos e, se forem bons, vamos utilizar. Me ajuda uma coisa, o que é então a transparência ativa? Dado, vou fazer antes que me peçam, né? E a transparência passiva nessa relação de dados abertos. Vamos lá. Os dados abertos, eles são puramente transparência ativa, tá? Ou seja, os governos se organizam para disponibilizar os dados proativamente para os cidadãos. Sim. Porque a transparência passiva é aquela seguinte situação: o cidadão não encontra a informação no determinado site, ele precisa pedir ao governo, sim, utilizando um serviço de informação ao cidadão. Ou ele vai no próprio órgão, e aí pede conforme manda a lei de acesso, ou ele pode fazer eletronicamente. A transparência ativa e também os dados abertos, ou seja, é o governo proativo. O governo ele começa a identificar quais dados são mais relevantes para a sociedade e já disponibiliza aquilo proativamente.
Essa é a proposta. Rapaz, você falou num ponto que eu queria lembrar a sociedade. Fala sobre o SIC, o Sistema de Informação ao Cidadão. Vamos lá. O SIC, o Sistema de Informação ao Cidadão, ele foi implantado pela Lei de Acesso à Informação, que ele determina que qualquer órgão público, não importa qual seja um município grande, município pequeno, prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, tem que ter um setor responsável para receber pedidos de informação. E a lei ela é clara, o órgão tem que responder em até 20 dias aquele pedido de informação e pode prorrogar por mais 10 com justificativa. Por exemplo, o cidadão ele pede lá uma determinada informação. E aí, se o órgão tem a obrigação de entregar em 20 dias. Se aquele pedido for muito complexo, o órgão pode dizer, cidadão, seu pedido foi muito complexo, estamos precisando um pouco mais de prazo. Mas em até 30 dias, no máximo, o cidadão tem como conseguir essa informação. Ou seja, o Estado, como eu falei, né, a publicidade é regra, o sigilo passou a ser exceção. Então, se o dado não está aberto, se a informação não está disponível, o cidadão ainda pode ir e solicitar que exatamente. A lei por de obrigação, o gestor isso. tem que dar. Exatamente. É muito bom. Hoje nós estamos num momento de informação, né? E de tecnologias que permitem isso, como você coloca, né? Exato, Cash. Agora, a sociedade ela tem essa cultura, né, de ver na televisão, né, de ver a informação, mas não de procurar. Isso. Ela usa muito pouco essa forma de procurar. Esses aplicativos móveis, a TV que nós estamos inaugurando, essa forma de interação, você tem uma ideia de como ela pode ser mais participativa? Tem um site que você diga assim, entre em contato com a gente, tire dúvidas com a gente. No Estado existe isso, no Tribunal de Contas existe isso? Vamos lá. Na maioria dos sites governamentais, você tem aquela seção, né, de Fale Conosco, você tem os portais de dados. Eu acho que locais interessantes é o portal do Governo Federal, que é o dados.gov.br. Aqui no Estado de Alagoas temos o dados.al.gov.br, isso. Certo? E, digamos assim, vou até deixar o meu site, que é tiagoavila.com.br. Lá eu sempre posto muita informação a respeito. Tá? E eu vou fechar aqui um outro potencial para os dados abertos. Diga. Nós temos negócios sendo feitos com dados abertos. Exemplo aqui, essa ferramenta chamada Liciteiro. Qual a ideia? É uma solução onde o empresário que quer vender para o governo, ele não precisa juntar toda aquela papelada, certidão negativa, etc, etc. Certo. Essa ferramenta, a proposta dela é ler os dados abertos e já organizar a vida do cidadão, para que o empresário, ele não perca nenhuma licitação por causa da documentação irregular. E eu vou fechar aqui ainda com outra aplicação. Alagoana? Quando for Alagoana, diga. Liciteiro.com Alagoana. E uma outra solução, que é o boamoradia.com, que qual é a sacada aqui? Ela é uma ferramenta para localização de imóveis? É sim. Mas não é somente para você localizar o imóvel que você quer, mas você tem informações de dados abertos que mostram o entorno do imóvel. Qual imóvel que você tem, como é que está a oferta de educação em torno do imóvel, como é que está a saúde. Você pode buscar o seguinte, eu quero, em determinada cidade, morar num local que tenha boa educação, supermercados e hospitais. E aí a aplicação, usando dados abertos, obtém essas informações e te sugere a melhor moradia, ou seja, boamoradia.com, ferramenta também alagoana. É importante destacar que aqui em Alagoas o nosso empreendedorismo está forte e já começa a aproveitar os dados abertos como uma oportunidade de fazer negócios e gerar empregos e movimentar nossa economia, Cash. Tiago, obrigado. A sociedade eu acho que aprendeu tanto quanto eu aqui. Foi muito bom, Tiago. Muito bom. Espero a próxima oportunidade você vir aqui com outros temas e até ter mais tempo para detalhar sobre esse. E esperamos que vocês estejam acompanhando o nosso programa e até a próxima semana.